Promover a produção de alimentos saudáveis com cultivo diversificado num ambiente o mais semelhante ao natural. Essas são algumas das características de uma horta agroecológica, como esta aqui, localizada no bairro Tristeza. Em funcionamento há 8 anos, ela é uma das ferramentas utilizadas no processo de educação para a sustentabilidade da Aldeia da Fraternidade, organização da sociedade civil fundada na década de 1960, que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Aqui são cultivados os mais diversos tipos de plantas, legumes, verduras, frutíferas, temperos, chás. No local, professores e alunos desenvolvem atividades voltadas à sustentabilidade e à consciência ambiental. Os pequenos aprendem a fazer compostagem de resíduos orgânicos, o plantio sustentável e o manejo adequado dos vegetais. De acordo com a coordenadora do programa, um dos conceitos de horta agroecológica é a biodiversidade. Um dos grandes princípios da ecologia de ecossistemas é a diversidade, é a biodiversidade, né? Então as plantas aqui, como vocês podem ver assim nos canteiros, vão aparecer nas imagens, elas estão em parcerias, né? Conectadas. A gente não planta uma espécie só, um tipo só de planta nos canteiros. Elas estão sempre conectadas umas com as outras, porque elas cooperam, então, né, entre elas. Cada uma tem o seu papel. Então, isso por si só, né, esse ambiente da horta aqui por si só, ele já é um ambiente que ele é uma ferramenta pedagógica sem o auxílio de um educador ali costurando, né, os conhecimentos, costurando a realidade das crianças com o ambiente da horta. Ele por si só, quando as crianças vêm para cá, elas já entram em contato com toda essa dinâmica e com todos esses aspectos que a horta traz, né, como por exemplo a diversidade. A coordenadora explica que as hortas agroecológicas podem ser implementadas em diferentes tipos de espaço, inclusive em zonas urbanas. Ela dá algumas dicas de como preparar o solo e fazer a adubagem. A primeira é realmente nessa construção desse solo, né? Em buscar fazer, seja em vasos, seja em caixotes, como é aqui, que não está em contato direto com a terra, ou mesmo na terra, é construir essas camadas de estratificação que a gente fala, né? Então, tem a camada de drenagem, que geralmente a gente usa brita, dá para usar uma camada de areia, que vai estar agregando tanto essa parte de sedimentação quanto de minerais. E depois utilizar uma terra de uma qualidade boa. Por último, nessa estratificação que eu estava comentando, bem importante essa camada de cobertura de solo, assim, que é essa matéria seca que a gente põe dentro da terra, que tem um papel bem importante, que vai se decompondo, vai já gerando, então, mais nutriente para a terra, e também tem um papel ali de proteger esse solo, né? E a questão da diversidade das plantas, assim, buscar sempre colocar mais plantas juntas, não deixá-las sozinhas ali, porque elas, como nós, são seres que gostam de estar em companhia com outras. Uma dica que eu daria para quem quer começar uma horta, começa compostando os teus resíduos orgânicos, né? Porque acho que esse é o primeiro passo. Se tu começar a compostar os teus resíduos, logo tu tem uma quantidade grande, tanto de um adubo, se tu tiver um minhocário, quanto de um chorume, que é aquele adubo líquido, né? Além de servir para as aulas de educação sustentável, parte do que é produzido vai para a cozinha da instituição e é utilizado pela Letícia no cardápio do refeitório. Aqui na horta também são cultivadas punk, plantas alimentícias não convencionais. Um dos exemplos é esta daqui, a pulmonária, que pode ser consumida frita, servindo de fonte de nutrientes. Ela é uma horta que a gente produz, né, muitas coisas que elas vão para a cozinha. Então, as punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, elas estão nos cardápios quase que diariamente, compondo as panquecas, roxa, o pão do Hulk. Então, tem essa parte de produção mesmo, né? Tem os alfaces, as hortaliças aqui que vão para a salada. Mas muitas coisas também são utilizadas nas oficinas com as crianças. Então, elas, por exemplo, recentemente fizeram um sal temperado, em que elas fizeram colheita de erva baleeira, que é uma punk, junto com um manjericão, fizeram um processo de um sal temperado e levaram para suas casas.